João capítulo de número 9. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Qualquer pessoa que possua sentimentos já se afligiu pelo sofrimento do universo. Qualquer pessoa que tem um mínimo de sentimento já se inquietou e se afligiu pelo sofrimento que observamos no nosso mundo e no nosso universo. Por que o equilíbrio ecológico se dá pela violência de animais predadores? Leões matam as zebras, as aves de rapina matam os filhotes dos leões. Os ovos destas mesmas aves de rapina são destruídos pelas cobras, e as cobras têm os seus filhotes mortos por outros animais. Por que há agressividade na natureza? Por que é que a natureza muitas vezes mata indiscriminadamente? Os vulcões entram em erupção e matam civilizações inteiras. Por quê? Os terremotos são devastadores e quando acontece um terremoto, morrem homens e mulheres íntegros e morrem os ímpios. Todos igualmente. Talvez você já tenha se perguntado: por que o câncer atinge tantas pessoas com diferentes históricos de vida? Por quê? São perguntas que fazemos a nós mesmos. Por que crianças nascem com deformidades genéticas? Por que morrem rapazes e moças prematuramente em acidentes de automóveis? Por quê? Porque alguns prosperam e enriquecem com a maior facilidade. E por que outros nascem em miséria e morrem na miséria? Por quê? Porque é que eu fui roubado e o meu vizinho não foi? Por que é que uns nascem bonitos e fortes, outros nascem com defeitos congênitos e são esteticamente feios? Por que é que alguns têm a sorte de nascerem em lares ajustados e felizes? Outros nascem e têm o azar de terem nascido na casa de um pai que foi um bêbado, de uma mãe que foi uma tresloucada. Por quê? Essas perguntas nos atormentam, quer queiramos, quer não. Essas perguntas nos acodem, vez por outra. Essas perguntas chegam à nossa porta, principalmente por algum motivo, nós temos que enfrentá-las. Eu quero tentar trabalhar com vocês sobre o mistério do sofrimento universal. Mas antes eu preciso dizer que não há respostas simples. Essas perguntas têm atormentado os mais lúcidos pensadores. Sejam estes pensadores homens envolvidos com as ciências exatas, físicos, biólogos, antropólogos, sociólogos, estão perguntando-se as mesmas coisas que nós, que somos pessoas envolvidas com o mundo espiritual e místico. Eu não quero aqui hoje trazer respostas chapadas. Não quero trazer chavões sem significados. Eu quero pensar com vocês algumas respostas para o mistério do sofrimento universal. Mas quero fazê-lo, em segundo lugar, sabendo que eu não tenho todas as respostas. Aqui eu hoje, humildemente, reconheço antes mesmo de começar a pregar, que eu não sei o porquê de tantas coisas. Sinto-me, quando vou abordar um assunto como este, o mesmo que se sentiu aquele guri, aquele menino que conheceu o mar pela primeira vez. E quando ele viu a vastidão do mar, segurando na mão da mãe, ele disse:
mamãe. E na hora em que ele ia dizendo mamãe, estava passando na frente dele o capitão de um barco, de um navio, que já havia singrado todos os mares e oceanos do mundo. E ele disse na frente do capitão: mamãe, agora eu conheço o mar. E o capitão do navio, ao ouvir a frase do menino, parou, olhou e disse: guri, eu viajei mais de 50 anos pelos mares do mundo, e eu posso lhe dizer que eu não conheço nada do mar ainda. É a mesma sensação que eu tenho, e é a mesma sensação que tinha Salomão quando ele escreveu o capítulo 9 do livro de Eclesiastes, quando ele diz assim: deveras me apliquei a todas estas coisas, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. Se é amor ou se é ódio, o que está à sua espera não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro, ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, tanto ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Foi numa situação destas, sem saber o porquê da resposta, e nem sem saber a resposta, e nem sem saber direito fazer a pergunta, que os discípulos certa vez confrontaram Jesus com o mais intrigante de todos os mistérios: por que sofre o justo? Eles iam passando por uma rua, e havia um mendigo pedindo esmola. Já era um homem adulto, e é o único caso no Novo Testamento de cego de nascença. Todos os outros cegos que Jesus curou, a Bíblia não menciona que ele era cego de nascença. Nem Bartimeu e nenhum dos outros cegos que Jesus curou. Este é o único caso no Novo Testamento que a Bíblia é clara e explícita que ele era cego de nascença. Eles iam passando por este cego mendigo, e os discípulos disseram: um instante, Senhor, dá-nos um momento só para fazermos uma pergunta que nos intriga. E a pergunta que intrigava os discípulos era a mesma que intriga você e eu, ainda hoje nos tempos que vivemos. Por que que este homem sofre com a sua cegueira? É culpa dele de ter, em algum motivo, vivido uma vida passada, e ele esteja agora purgando os seus pecados? Porque esta é a teoria do kardecismo espírita, esta é a teoria do hinduísmo, essa é a teoria da doutrina do karma, que nós, quando sofremos nesta vida, estamos de alguma maneira pagando por aquilo que fizemos numa vida passada. Foi isto, Senhor Jesus? Ou será que ele está assim porque ele está pagando pelo pecado dos seus pais? Jesus responde de uma maneira absolutamente sintética. Jesus diz: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus, para que nele Deus seja glorificado. Bem, a partir do caso deste cego, e a partir desta uma frase que Jesus deu aos seus discípulos, nós podemos construir alguns pensamentos para responder o mistério do sofrimento universal. A primeira coisa que nós podemos extrair desse texto, que nós podemos pensar como verdade contida neste versículo, é que a criação tem um desígnio, tem um propósito. A primeira coisa que Jesus deixa claro no texto é que a criação tem um propósito. Ele não nasceu assim por conta do destino.
Ele não nasceu assim por conta do fatalismo. Ele não nasceu assim porque o mundo vive pelas leis da probabilidade e pelas chances aleatórias. Não. Jesus deixa claro que há um desígnio no universo. Ele e nele existe um propósito. E qual é o propósito da criação deste homem? O propósito da criação deste homem é a glória de Deus. A glória de Deus é a razão pela qual o universo foi criado. Então deixa eu construir nesse instante o meu pensamento. Porque vocês sabem que todo arrazoamento precisa de premissas. Precisa estar alicerçado em algum pensamento. O primeiro pensamento que nós, os cristãos, temos a respeito do universo é o seguinte: meu amigo, você não é produto do acaso. Nós não somos produtos de uma chance aleatória. Nós não somos produtos de uma mera probabilidade cósmica. Há um desígnio por detrás deste universo. E nós existimos para a glória de Deus. Aí você me diz: pastor, o que é a glória de Deus? Deixa eu tentar melhor definir qual é a glória de Deus. A glória de Deus é melhor definida como entendermos qual o propósito pelo qual Deus nos criou. Fomos criados com um propósito. E este propósito para o qual nós fomos criados é a glória de Deus. Você diz: eu não estou entendendo. O que é que significa a glória de Deus aqui nesse texto? Que nele se manifeste a glória, as obras de Deus. Deixa eu lhes explicar direitinho. Nós fomos chamados e criados por Deus para desfrutarmos de um relacionamento com este Deus. Deus nos criou não para que nós o servíssemos. Deus não nos criou para que nós o adorássemos. Deus não nos criou para que o louvássemos. Por que Deus não nos criou para que nós o adorássemos? Porque antes de nós sermos criados, Deus já recebia a adoração perfeita dos anjos. Deus não nos criou para que nós o servíssemos, porque antes de nós sermos criados, a Bíblia Sagrada nos diz que os querubins e serafins são anjos e espíritos ministradores na presença de Deus. Para que nós fomos criados? Nós fomos criados com um propósito, e o propósito pelo qual nós fomos criados é de nós desfrutarmos da amizade, do companheirismo e da intimidade com Deus. Deus criou homens e mulheres com a capacidade única no universo, que é a capacidade de pertencer a Ele e de sermos participantes da sua intimidade. É por isso que em Apocalipse 4, versículo de número 11, quando a igreja comparece diante dele, só tem uma coisa a dizer: tu és digno, Senhor, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Nós fomos criados para cumprirmos um propósito que traz glória ao coração de Deus. Qual é o propósito que traz glória ao coração de Deus? É de nós pertencermos à família de Deus, pertencermos ao carinho, à intimidade que só Deus tem para nos dar como fonte da vida. Segunda coisa que nós queríamos estabelecer a partir deste versículo: para que o ser humano possa cumprir o propósito para o qual ele foi criado, ele necessita ser livre. A segunda coisa que você tem que guardar com você é que, para que nós possamos cumprir o propósito para o qual nós fomos criados, Deus teve que nos criar livres. A liberdade do homem, a liberdade de agir. É por isso que os discípulos perguntaram: quem pecou? Porque pecar
é uma atividade da minha liberdade. Só pecam os seres livres. Os animais que têm instinto, eles não podem pecar. Os animais que são regidos por leis fixas da natureza, instinto, eles não podem ter decisões livres. O meu cachorro, quando ele está comendo, nós temos um cachorrinho lá em casa, e quando ele está comendo, se eu colocar a minha mão dentro da bacia que ele come, pode ter certeza de uma coisa: ele vai me dar uma dentada, e ele tem um dentinho fino que afunda e dói muito. Mas o meu cachorro não sabe o que está fazendo. O cachorrinho pingo, que ele chama-se, o pingo não sabe o que está fazendo. Ele está apenas reagindo por instinto, de defesa da sua comida, de defesa da porção que ele tem. Mas comigo e com você é diferente. Nós não agimos por instinto, nós premeditamos, nós escolhemos, nós optamos, nós temos uma liberdade e temos a oportunidade de criar coisas que ainda não existiam. Por que é que Deus nos fez com essa capacidade? Porque só os seres livres podem amar, só os seres livres podem ter relacionamento. O pingo, quando ele tem relação sexual com uma outra cachorra, uma cadela, ele não sabe o que está fazendo. Ele não se relaciona, ele não estabelece vínculos. Porque só seres livres podem estabelecer vínculos. Podem amar, se comunicar, falar, querer bem, rejeitar, abraçar, afastar-se de abraçar. Só seres livres. Você diz, por que que Deus criou seres livres? Porque esta era a única possibilidade de cumprirmos o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? Ele constituir uma família, não de escravos, não de vassalos. Ele constituir uma família, não de seres robotizados. Ele constituir uma família de homens que têm a capacidade de se relacionarem com Ele em amor e em beleza. Ele nos dá liberdade de escolha. E dentro desta possibilidade de escolher, existe a capacidade de pecar, com todas as suas horríveis consequências. Esta liberdade foi um pré-requisito para que nós pudéssemos conhecer profundamente a Deus. Mas esta liberdade envolvia a possibilidade da crueldade, do ódio, da imoralidade, da guerra. E esta possibilidade não está só no coração do descrente, está também no coração do crente. Porque nós nunca perdemos essa possibilidade. E aí algumas pessoas me dizem, pastor, por que é que Deus se ausenta? Por que é que Deus não aparece de uma vez? Por que é que Deus é esse mistério? Por que é que nós não podemos ver com esses olhos logo Deus? Porque se a gente visse Deus imediatamente, acabavam-se todos os problemas. Por que é que nós não podemos ver Deus? Deus se ausenta de nós para que nós não sejamos coagidos a entrarmos num relacionamento com Ele. Deus se ausenta porque seria impossível para nós rejeitarmos a majestade de Deus. Seria um pecado tão enorme, que nem haveria perdão para nós. Há um livro escrito pela editora Vida Nova, chamado O Enigma do Mal, escrito por John Wenham. E ele diz da seguinte maneira: a maneira como o homem foi criado envolveu colocá-lo no ambiente em que se sentia a presença imediata da glória divina. Mas, se o homem
continuasse nessa plena e esplendorosa luz da majestade de Deus, dificilmente poderia admitir que ele tivesse qualquer liberdade para escolher pecar. Por que é que Deus se ausenta? O homem é posto num mundo onde Deus não é visto, mas onde os efeitos da glória de Deus são vistos, para que nós tenhamos a liberdade, inclusive, de não querer Ele, de darmos as costas para Deus, de dizermos: eu não quero este Deus. Então preste atenção. O propósito de Deus foi que nós entrássemos num relacionamento com Ele. Para esse propósito se cumprir, Deus nos fez livres. Terceiro, o desígnio de Deus foi perdido por causa do pecado. Uma coisa é certa: o propósito original de Deus está perdido na humanidade. Nós perdemos o propósito de Deus. Ao invés de usarmos a nossa liberdade para entrarmos na presença de Deus e desfrutarmos da intimidade de Deus, nós usamos a nossa liberdade para sermos soberanos em nós mesmos, donos do nosso próprio nariz, senhores da nossa própria história. E Deus, que havia nos criado para que Ele fosse pai de uma grande família, o que Ele recebeu de nós foi cuspe no rosto, os dois pés contra a sua face, e nós demos as costas para Deus e nos distanciamos de Deus. Preste atenção. Fora do convívio de Deus, o universo passou a ser uma ameaça para nós. É lógico que já havia terremotos antes do homem pecar, porque o próprio sistema de criação exigiu terremotos, tempestades, fogos, dilúvios, grandes enchentes, para que o mundo viesse a existir. É lógico que o universo inteiro tinha dimensões agressivas. Mas espere, nós não fomos criados para vivermos independentes. Nós não fomos criados para vivermos fora do Éden. Nós não fomos criados para vivermos distantes de Deus. É óbvio, e nem é preciso ressaltar que já havia espinhos no Éden. Não, os espinhos não foram criados depois que o homem pecou, não. Pelo contrário, os espinhos, os cardos indicam que o homem caído foi que encontrou dificuldades agora de controlar o seu meio ambiente, de saber se comportar, de viver só, longe de Deus. Por que é que nós estamos sofrendo no mundo que estamos sofrendo? Porque o universo que nós vivemos é um universo que está caído, quer dizer, está imerso numa ambiência de rebelião. O ser humano é rebelde contra Deus, deu as costas para o Deus vivo e diz: nós vamos administrar. E nós não temos nem sabedoria o suficiente e nem altruísmo suficiente para administrarmos a nossa vida. Era semelhante a um jogador de xadrez que não tem que mexer apenas umas peças num tablado restrito. É semelhante a um jogador de xadrez que tem que mexer infinitas peças num tabuleiro de infinitas casas. Ele não teria condições e nem teria sabedoria o suficiente para administrar este universo. Amigo, deixa eu lhe dizer uma coisa: o universo que nós vivemos é um universo que está distante do propósito para o qual Deus nos criou. Aí você diz assim: por que é que Deus então não intervém? Sabe por quê? Porque Deus nos criou
com a capacidade de sermos independentes. Deus nos criou com a capacidade de escolha. E se Deus intervir, na hora em que Deus intervir, nós seríamos imediatamente robotizados. Nós seríamos autômatos. Nós seríamos meio computadores e meio gente. Deus não quer ninguém assim. Deus quer filhos e filhas que desfrutem com Ele de um relacionamento de amor maravilhoso e bom. O mundo que nós vivemos tem um potencial de vida e um potencial de morte proporcional entre si. O mesmo mundo que produz um Adolf Hitler produz uma Madre Teresa de Calcutá. Mesmo mundo. O mesmo mundo que produz um Billy Graham produz um Jim Jones. Mesmo mundo. Porque o potencial de mal é proporcional ao potencial de bem que nós temos dentro de nós. O mesmo mundo que produz um motoboy, daquele que matou aqui não sei quantas moças num parque de São Paulo, é o mesmo mundo que produz uma missionária, um missionário que vai cuidar de leprosos, de crianças órfãs na África. Mesmo mundo. Então, num certo sentido, Deus não intervém, porque Deus continua querendo resgatar homens e mulheres ao propósito original. Ele continua querendo trazer gente para fazer parte da família dele. Você diz assim, mas Deus não vai intervir? Nunca vai. Ah, vai sim. Num desses dias ele vai entrar no grande palco da história da humanidade, dizendo chega. E esse dia do chega é o dia que o apóstolo Paulo descreve no Tessalonicenses, que ouvir-se-á a trombeta dos anjos. Vai ouvir-se, meus irmãos, a trombeta de Deus. Vai ouvir-se o alarido dos anjos no céu. A Bíblia Sagrada diz, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrarmos o Senhor nos ares. E nesse dia, é nesse dia que nós cantamos aqui, em que os poderosos vão se dobrar diante dele. Nesse dia, o traficante de droga não vai ter mais liberdade de traficar droga. O cafetão e a cafetina não vão mais ganhar com a prostituição. Nesse dia, os políticos inescrupulosos não vão mais encher as suas burras de dinheiro às custas da merenda escolar de crianças pobres. Nesse dia, não haverá mais motéis com divórcios e adultérios. Nesse dia, ele vai dizer chega, e é nesse dia que todo joelho se dobrará e toda língua há de confessar que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Quarto, Deus, por nos haver criados livres, usa de planos, estratégias, vale-se inclusive de nossas dores, para que o seu propósito seja cumprido. Deus, que não deixa de ser Senhor da história, mesmo deixando os seres humanos livres, vale-se, usa de planos, de estratégias, e Ele usa inclusive a dor, o sofrimento, para cumprir os seus propósitos. Nas circunstâncias da vida atual, a dor não é sempre um mal. O sofrimento não é sempre ruim. Não. Aliás, o sofrimento pode até intensificar o prazer. Quem aqui já ficou apertado para ir no banheiro? E tudo dói aqui.
E você vai. Você diz que alívio. O sofrimento é que foi responsável pelo alívio. Quem aqui já teve muita sede? E a sede que você diz, eu queria um copo d'água fresco. Um copo de água fresca. E com muita sede, você bebe aos grandes goles aquela água deliciosa. Você fala, que delícia. Quer dizer, nas etapas iniciais, a dor foi um presente de Deus para nós. Sim. Graças a Deus pela dor. Porque a minha filha mais velha, quando ela era pequenininha, a Carolina, nós morávamos numa casa que precisava de aquecedor. E o aquecedor ficava quente. E eu morria de medo que ela metesse a mãozinha dela ali no aquecedor e queimasse a mão. Quando ela foi tocando, eu devagarzinho segurei a mão. E ela encostou bem de leve na coisa quente. Ela fez quente, quente. E a dor da quentura poupou que ela se queimasse muito. Graças a Deus pela dor de dente. Porque é a dor de dente que nos avisa. Vai logo para o dentista, senão você vai perder esse dente. Quando começa a doer, é um sinal que o seu organismo está dizendo para você, ô bobão, para de fazer outras coisas e vai cuidar dos teus dentes, senão eu vou sumir daqui. A dor não é de toda ruim. Por isso é que o ponto que eu estou ressaltando é o seguinte: a dor foi originalmente programada por Deus para o nosso bem. O que aconteceu é que nós fomos violentando os processos de dor ao longo da nossa história. E hoje, para que a gente se perceba que está sofrendo e que está padecendo algum mal, nós precisamos estar com remédio de calmante possante. Nós precisamos de processos violentos, porque nós estamos amortecendo algumas dores que são produzidas pela nossa rebelião contra Deus. Antes de ser afligido, eu andava errado. Mas agora que fui afligido, eu guardo a tua palavra. Isso não sou eu que estou dizendo. Está escrito na Bíblia, no Salmo 119, versículo 67. A dor não é ruim. E foi por isso que o salmista disse, foi bom ter eu passado por aflição, para que aprendesse os teus decretos. Em 1 de Coríntios capítulo 5, versículo 5, o apóstolo Paulo sugere que um determinado crente da igreja seja entregue ao diabo. Entrega ele ao diabo. Entrega esta pessoa nas mãos de Satanás. Que a carne seja destruída, que ele morra fisicamente, a fim de que o espírito seja salvo no último dia. Vejam, Deus está disposto inclusive a usar a dor para que o propósito último seja alcançado. Qual é o propósito último? Que eu seja um com Ele, que eu viva na intimidade de Deus. A Bíblia nos mostra como Deus usa o sofrimento em várias circunstâncias. Deus não produz o sofrimento. Deus permite que o sofrimento, Deus permite que nós soframos, tanto o bom como o mal. Para quê? A Bíblia Sagrada diz diversas razões pelas quais o sofrimento tem bom uso. Primeiro, o sofrimento produz em nós o fruto da perseverança. Romanos 5:3 está escrito,
E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Produz mesmo. Quem já passou pelo moinho da vida é diferente. É ou não é? O sujeito que cresceu num lar que tinha tudo, ele fica fofo. É verdade. Quem passou por luta na vida, e esse é um grande mal que os pais fazem aos seus filhos. Ele diz assim: eu lutei muito para que os meus filhos não tenham que lutar. Não faça isso. O sofrimento produz perseverança. Tiago 1:3 diz: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Segundo, o sofrimento produz o fruto da alegria. Sim, o sofrimento tem alegria, porque a Bíblia Sagrada diz nos Salmos 30, versículo de número 5, porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. E a Bíblia Sagrada diz: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem ao amanhecer. A Bíblia diz, meus irmãos, que é com alegria que nós passamos e deixamos o sofrimento para trás. E é verdade, não tem coisa melhor do que você ter tido uma luta tremenda e depois você olhar para trás e dizer: venci. Que maravilha que é dizer: eu venci esta luta. Eu quero dizer para você que está atravessando lutas, meu irmão, mais cedo ou mais tarde, a noite pode estar durando 1 ano, 2 anos, 3 anos. O problema é que a gente pensa que a noite só dura 8 horas. Não! As noites de Deus podem durar 30 anos. Mas eu posso lhe dizer pela fé: a alegria vai chegar pelo amanhecer. O sofrimento produz, em terceiro lugar, maturidade. É verdade. Deus usa o sofrimento para que nós amadureçamos. É verdade. Ninguém gosta de passar por lutas e tribulações na hora que está passando. Toda disciplina é de tristeza. Mas Hebreus capítulo 12, versículo 11 diz: ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Deus usa o sofrimento para produzir em nós fruto de justiça. Queridos, eu era menino. Deixa eu confessar uma coisa para vocês. Meu pai usou da cinta. Meu pai cria na cinta. Ele cria num bom cinturão. Uma vez eu roubei um revólver. Eu não. O vizinho da casa do lado roubou um revólver calibre 22. Eu tinha 9 anos de idade. 9 anos de idade. Com uma caixa de balas. E aos 9 anos de idade nós fomos praticar tiro ao alvo. Imagine, um menino de 9 anos de idade com revólver calibre 22 praticando tiro ao alvo. Mas o meu pai, ele cria na cinta. E eu tinha medo da cinta dele. E eu voltei para casa às 5 horas da tarde, meu pai estava no portão. Eu me lembro como se fosse outro, só de calção, sem camisa. Eu e meu irmão voltando para casa. Meu irmão tinha 8 anos, eu 9. Meu pai fez assim. E eu pensei que esse era: eu estou sabendo. Na minha cabeça, eu decodifiquei o como eu estou sabendo. E lá do meio da rua, eu já fui chorando: papai, eu juro que nunca mais eu faço. E eu mesmo fui me denunciando. E quando eu cheguei no portão, a cinta já estava dobrada em 2. Eu levei uma surra naquele dia. Mas sabe que hoje eu olho para trás, naquela hora eu detestei a minha surra. Mas hoje, eu olhando para trás, eu vejo que ela produziu em mim um fruto de justiça. Queridos, nós às vezes passamos por coisas na vida que a gente não entende. Deus está produzindo em você fruto de justiça. Quinto, o sofrimento cala a boca do diabo nas acusações que ele faz contra Deus. Que nós não servimos a Deus por aquilo que Ele nos dá. Nós queremos fazer parte da companhia de Deus em qualquer que seja a circunstância. Sexto, o sofrimento nos purifica do que é trivial e coloca a nossa atenção no que é eterno.
O sofrimento tira a sua atenção do que não tem valor nenhum. A Bíblia Sagrada diz: em todo tempo ama o amigo, mas é na hora do sofrimento que nasce o irmão.